Fala aí, molecada, tudo bem? Já sabe quem que é? Chama a galera aí na central e chega todo mundo pra cá. Começa agora mais uma aula da Escola da Inteligência. Roda a vinheta! Molecada, eu sei que vocês não estão muito acostumados com esse cenário, muito bem. Não é a Disneylândia, é o meu quarto, ok? Espero que vocês estejam muito bem em casa. A mensagem inicial que eu queria passar para vocês é o seguinte: cuide-se muito bem e cuide daquele que vocês amam na casa de vocês, estejam aí bem protegidos, tá bom? Essa forma de enviar o vídeo é uma forma mais interativa. A partir dessa semana sempre vai ter um vídeo aí para o ensino médio, um vídeo para o Fundi 2, tá? Esse primeiro vídeo é um vídeo teste, até que possivelmente o cenário que a gente está fazendo, eu junto com meus colegas, a minha família, ainda vai ficar pronto e aí vocês vão ver um novo cenário da Escola da Inteligência e de coisas interativas para vocês, tá bom? Nessa primeira semana, nós estamos aí mais numa semana de teste, vocês estão vendo aí, esse é o meu quarto só, algo comum, normal, e a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo sobre a parte da gestão das emoções e depois a dica da semana, que é muito importante para vocês, tá bom? Primeiro, quero dizer que estou morrendo de saudade de todos vocês, de todas as séries, desde o sexto até o terceiro do médio. Realmente a palavra saudade a gente sabe que agora, no dia a dia, a gente está tendo, né? Aqueles estavam com saudade da escola, dos professores, dos amigos, e eu sei o quanto isso é difícil. E para saber lidar muito com isso, a gente tem que saber a gestão das nossas emoções. E gerir as emoções nada mais é do que a gente saber como vai lidar com essas emoções que às vezes estão tão afloradas no dia a dia de vocês, tá bom? Então eu vou dar algumas dicas para vocês dessa introdução de como gerenciar essas emoções, tudo bem? Então vamos começar. Então vamos lá, gente. No assunto da semana eu gostaria de iniciar primeiro falando que estou com muita saudade de vocês. Como eu já comentei em algumas lives nossas através do Hangout, a saudade é uma palavra que tem ali um significado aqui no português, na verdade, é uma palavra usada aqui na nossa linguagem e a qual a gente nunca achou que ia estar tão próximo de nós no dia a dia, certo? Olhar para a escola vazia, sem ter vocês que são os protagonistas, os alunos, e ter aulas tão legais como a gente tinha, a dinâmica, era muito legal. Então a gente sente mesmo a falta de estar próximo a vocês. Mas é por um bem maior, e esse bem é a nossa família, a nossa saúde, tá? Então eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos os profissionais, principalmente da área da saúde. A gente tem muitos pais aí da nossa escola que trabalham nessa área. Tem ali o Hospital Paulo Sacramento muito próximo da nossa escola. A gente sabe de tantos profissionais que estão aí engajados desse dia a dia não ter mudado para vocês. Na verdade, vocês estão aí sempre mostrando essa força ainda, mostrando que o nosso país não para com vocês, tá? Então a gente tem que deixar a nossa honra a todos vocês, esses profissionais que não pararam. Sejam eles da área da limpeza, sejam os motoristas, os enfermeiros, farmacêuticos, os médicos, todos vocês a gente deixa aquele abraço. Lembrando que essa semana também vai ser publicado um vídeo de homenagem juntamente com o ensino médio, tá? O ensino médio está fazendo essa gravação aí junto comigo para a gente demonstrar que a inteligência socioemocional também está vinculada a esses momentos. Afinal, essa palavra pandemia, coronavírus, Covid-19 são palavras-chave que foram usadas demais pelos nossos últimos dias aí. Até então a gente tinha visto alguns tipos de pandemia, vocês viram em algumas outras matérias, história, por exemplo, ciências, biologia, contextos como a própria gripe espanhola, contextos como a própria H1N1, que não foi tão forte aqui para o nosso país, e pela primeira vez a gente tem que estar inoculado, se resguardando dentro de casa. É uma realidade muito diferente. A gente tem que usar essa inteligência socioemocional para se adaptar agora dentro de casa. Então, para a gente ter lados muito bons e outros até um certo ponto negativos. Porque você lidar com o pai, a mãe e os irmãos o tempo todo, todo mundo dentro de casa, é muito complicado, tá? Eu sei que é bom porque a gente rever alguns conceitos muito bons, de estar próximo, de ter a família junta, de fazer atividades e interações juntos, mas tem que ali ter aquele equilíbrio, principalmente na gestão das emoções, que é o primeiro tema da nossa aula, tá bom? Como gerir essas emoções. E para você saber sobre esse gerenciamento das emoções, você tem que entender que você tem que desenvolver isso em você
em relação às pessoas que estão à sua volta, em relação às suas ações do dia a dia, tá? Então, para saber como gerenciar essas emoções, vocês têm que entender que ninguém pode dar aquilo que não tem. Esse é o primeiro passo que a gente poderia ter para gerenciar a nossa emoção. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Se eu chegar e falar assim, olha, você vai fazer agora um show num circo e você vai fazer toda a parte do malabarista. Você vai chegar para mim e vai falar assim, professor, mas como assim? Eu não estou preparado para isso, eu não sei fazer isso. Tá. Mas e se eu chego para aquele que é um malabarista profissional, aquele que faz isso todos os dias, ele vai se sentir muito à vontade e ele vai fazer isso tranquilamente. Por quê? Ele sabe que essa característica, essa adaptação que ele teve, ele tem essa característica, ele tem isso a oferecer. Esse exemplo que eu dei do circo, muitas das vezes, é um exemplo básico que tudo na sua vida, se você não tiver a prática no dia a dia, você nunca vai chegar a essa perfeição, vamos colocar assim, entre aspas. Então, eu não sou uma pessoa que sou muito calmo, professor. Tá, mas se você não treinar isso, vai ficar mais difícil. Professor, eu tenho dificuldades na matemática, eu tenho dificuldades em alguns conceitos, eu não me dou bem com as pessoas, é o meu jeito. Se você já fala que é o seu jeito e não dá oportunidade para isso mudar, isso vai se tornar ali um pesar para você, vai se tornar algo muito difícil. Então tem que aprender a gerenciar suas emoções dando aquilo que de melhor você tem para o outro. Então não queira lidar com as pessoas sendo muitas das vezes arrogante, sendo estúpido ou respondendo grosseiramente. Nesses dias dentro de casa, nessa pandemia, tente ser um pouquinho mais sociável, ter um pouquinho mais de temperança, tá? Então essa é o primeiro passo a passo aí que vocês dariam, tá? Ninguém nunca chega sabendo das coisas. É necessário ter a prática do exercício. O segundo exercício que a gente pode ter para gerenciar bem nossas emoções dentro de casa é o fato de praticar o silêncio proativo. Professor, o que seria esse silêncio proativo? Ele se determina muitas das vezes em uma frase. É calar por fora e dialogar por dentro. Tem horas que você vai ouvir o seu pai ou sua mãe te falando alguma coisa que você não queria escutar. E aí você vai, com toda a raiva do mundo, você vai responder ele e ele vai retrucar e você retruca de novo. Além de ser uma falta de respeito, não ser algo de uma boa convivência, não é o correto. Se você quer gerenciar bem as suas emoções, pega aquilo, ouve a princípio, se cala, não precisa falar naquele momento. Se você for falar naquele primeiro momento, sem esperar nada, sem ver a sua ação, sem ver o que você vai falar coisas que vai magoar. E muitas das vezes essas palavras, essas frases doem mais do que uma agressão. Você leva isso para a sua vida toda. Você vai se recordar agora, eu comentando, de algum momento que você brigou, você falou aquilo que não queria ou ouviu aquilo que não queria. E isso você vai levar no coração e no pensamento. Aí entra de novo naquele conceito de janela killer, janela light. E aí a janela killer, que são essas janelas dos pensamentos ruins, a todo momento ela vai relembrar justamente dessa briga ou desse desentendimento que vocês tiveram. Por quê? Porque não soube a ação de eu preciso ficar quieto, eu preciso me retrair, preciso entender o que está acontecendo, mas não é que você vai guardar isso para você. Você vai ter o momento exato de conversar sobre isso e tentar mostrar o seu ponto de vista. Então esse silêncio proativo é calar-se por fora, mas meditar, dialogar por dentro, tá bom? O terceiro passo, e aí esse é um pouquinho mais simples, é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por que isso aconteceu? Tá? Então, muitas das vezes, você precisa só inverter esse papel, olhar por vários ângulos. Nossa, mas por que a gente discutiu? Tinha necessidade dessa discussão? Não tinha? E aí você tem ali a capacidade de se colocar no lugar do outro, tendo sabedoria, serenidade, isso é muito importante, tá? Nem sempre isso vai acontecer, óbvio, tá? Mas é igual eu falei pra vocês, nenhum atleta chega a ser campeão se ele não treinar, tá bom? O terceiro passo, muito importante também, é sempre pensar antes de agir, tá? Então ele está vinculado a esse outro passo que eu falei para vocês aí, tudo bem? Então sempre pense no outro, tá? E nunca se achar que você é o centro do mundo, o centro das atenções. Se você achar que todo mundo tem que te respeitar só por causa do seu posicionamento, daquilo que você pensa, toma bastante cuidado, não é bem assim não, tá bom? Esse olhar, o olhar do outro é essencial. Nunca se acha o centro das atenções ou o centro de tudo e as pessoas têm que me respeitar, têm que me obedecer, têm que entender só o meu ponto de vista. Isso é ruim, tá bom? O quinto passo aí para vocês
que seria sequencial, é doar-se sem esperar algo em troca. Agora eu já sei entender ele, já sei o ponto de vista dele, e se eu estou fazendo algo de benefício para ele, não é porque eu estou esperando algo em troca, tá? Eu sei que às vezes no dia a dia, em casa, a gente faz, mãe, se eu fizer isso aqui, você pode me dar outra coisa? Tá, se você tem ali um acordo, se você tem uma conversa, isso é essencial, é legal. Eu acho muito top, muito da hora, quando vocês têm ali um diálogo muito aproximado com os pais e você não faz essa moeda de troca, mas sim de respeito. Isso é essencial. Quando você espera muito do outro, você tem que tomar cuidado para você não se magoar. Se eu tivesse 10 fichas, se eu tiver que apostar essas 10 fichas numa pessoa só, isso é muito arriscado. Por quê? O dia que ela me decepcionar, a mágoa vai ser grande, igual à expectativa que eu tinha naquela pessoa. Então tomem bastante cuidado de não depositar todas as suas fichas, às vezes, em uma ação só, em uma pessoa só, tá? Óbvio que a gente tem o nosso maior amor pela nossa mãe e pelo nosso pai. Nesses eu acho que é uma ficha que a gente não vai ter problema nenhum em depositar nossa confiança e nosso amor, tá bom? Vamos pro sexto passo aí, que é recorrente para vocês, tá bom? Entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa que foi ferida. Por que será que sempre a pessoa que é mais ranzinza, é mais chata, não sabe te respeitar corretamente, sempre fica com aqueles aspectos de desrespeito? Às vezes ela passou por isso. E aí ela leva isso dentro dela. E é complicado você lidar com pessoas que muitas das vezes querem ferir os outros para se sentir melhor, para não sair por baixo. E aí é complicado você lidar com esse tipo de pessoa, tá? Então, se possível, nunca queira diminuir o outro, tá? Esse exemplo de humildade, ele é essencial, tá bom? E para encerrar, investir na arte do perdão. Nem todo mundo sabe ou nasceu sabendo como lidar com o outro, ok? Mas todo mundo sabe a oportunidade de pedir desculpas e de aceitar as desculpas ou de ter o perdão. Perdoar não é para heróis, ok? Nem queira achar que você falar que deu o perdão, você vai se tornar um super-herói. Não. Mas ele vai te fazer uma pessoa mais inteligente, ele vai te fazer uma pessoa melhor socioemocionalmente e ele vai te fazer uma pessoa que te aliviou de um pesar, seja ele principalmente quanto a sentimentos. Quando você perdoa de sincero coração, isso vai te levar a ter boas ações. E aí sim você vai começar a gerir melhor essas emoções. Não há como você gerir emoções se você não pensar antes de agir, tá? Então, esses são os conceitos básicos para que vocês possam entender como lidar com esses pensamentos, essas emoções no dia a dia. Para finalizar, eu vou comentar um pouquinho o que aconteceu comigo na semana passada. Tem algumas séries que já estão sabendo. Estar dentro de casa e pensar em todas essas pessoas dentro de casa não é fácil, ok? E eu morando um pouco mais distante agora dos meus pais, da minha irmã, ela acabou piorando, né? Acho que boa parte do pessoal sabe que ela é especial e eu fiquei muito preocupado porque de longe a gente tem que tentar fazer alguma coisa para que ela esteja bem. Mas quando a gente fala em aspecto de saúde, é uma coisa que muitas das vezes a gente tem que entregar na mão dos profissionais e na mão de Deus e esperar o que vai acontecer. Porque é algo que eu não posso fazer. Então o que eu quero que vocês façam um comparativo hoje? Aquilo que eu estou falando de gerir emoção, você pode fazer. E aí tudo que vier de reação depois, você não pode julgar como se você não foi o culpado. Agora quando a gente está falando de algo de saúde, que foi o caso que aconteceu com a minha irmã, a minha tia acabou indo para a UTI, fazendo uma cirurgia de última hora, e todo esse problema, né, em contágio com Covid, só me pararam e me fez pensar o quão importantes são essas pessoas na minha vida. E aí eu queria deixar para vocês, se vocês têm dado essa importância a quem está todos os dias com vocês e até mesmo aqueles que estão longe da sua casa. Então, não custa você pegar o seu celular e falar assim, viu, a gente está distante, mas eu te amo demais, vó. Vô, eu tô morrendo de saudade da gente brincar ou eu comer daquela sua comida. Tia, eu tô com vontade de te visitar. Tio, eu tô com saudade de você. Mãe, pai, eu tô do seu lado, mas eu te amo. Eu sei que a gente tem algumas confusões, sei que às vezes tem briga, é normal, não há família perfeita. Mas é essencial que vocês demonstrem o verdadeiro lado aí do amor entre família, tá bom? Então essa é a atividade da semana, o ensinamento da semana. Eu espero que vocês tenham gostado aí no nosso primeiro tema de como gerir as nossas emoções, tá bom? Roda a vinheta agora, que é a hora da dica da semana ou dinâmica da semana, beleza? Valeu! Fala aí galera, tudo bem? Essa semana, como eu já tinha combinado com vocês, a dica da semana
Ela é bem interativa, vocês podem fazer com o pai também, com os irmãos. Quem tiver aí, vocês podem adaptar essa brincadeira, tá bom? Todas as justificativas e questões que quiserem para nós, aquilo que for mais parecido com o filho A ou o filho B, a mãe vai lá e mergulha a cara dele na farinha, tá bom? Ficou bem popular aí nos últimos aplicativos, TikTok, por exemplo, e vocês podem fazer em casa, usar a hashtag e compartilhar com a gente aí a brincadeira da semana, tá bom? Então vamos começar a brincadeira. Aqui eu estou meio que representando a mãe de vocês, tá? Pra ficar mais fácil, e aqui como se fossem os dois filhos de vocês, ou os irmãos, quem quer que seja que estiver participando. Vai lá. Quem é mais preguiçoso? Quem é mais chato? Quem é mais desorganizado? Quem come mais? Quem reclama mais? Quem dorme mais? Quem ajuda mais em casa? Quem é mais obediente? Qual é o melhor filho? Novamente, qual é o melhor filho? Qual é o melhor filho? Próximo, a mãe nunca vai contar essa. Quem é mais saudável? Pronto. Galera, espero que tenham gostado aí da brincadeira da semana, espero que vocês participem. Não esquece, faz com a família e manda pra nós, sempre usando a hashtag CrescerEI, tudo bem? Então conto com vocês, aquele abraço, obrigado pela primeira aula e semana que vem tem mais vídeo, tá bom? Não esquece, se inscreve no canal e dá like. Valeu! Toma um refrigerante aí, pessoal.